É a falta de propósito. Atrapalha a família, atrapalha ministério, atrapalha a empresa. As pessoas ficam preguiçosas, ficam procrastinadoras. Quando você não tem um propósito de vida bem definido, você simplesmente não sabe quem é e não sabe o que fazer e perde o gosto nas coisas. Então fica fácil para a depressão te pegar, para o ataque de pânico te pegar, para a insônia te pegar, porque você não tem sentido de vida. Então muitas pessoas reclamam de depressão, de pânico, de insônia para mim, e eu vejo que na verdade é só falta de propósito, não é uma questão clínica ainda, não é uma questão psiquiátrica ainda, Sim. é falta de propósito, é ali o início da doença ainda, dá para resolver com Não propósito. conhecer o que Deus tem para ela. Exatamente, ela tem dúvida, Sim, porque a falta de fé é algo terrível, é pior do que a ignorância, é verdade. porque você sabe e ainda assim não segue. É É verdade. pior do que a ignorância. Então, porque Deus perdoa o tempo da ignorância, mas e a falta de fé? E uma das coisas, até não está aqui nas minhas perguntas, mas você tocou num ponto interessante. Eu tenho visto muitas pessoas descontentes com a vida. As pessoas não conseguem se saciar. Então nada é suficiente, Impressionante. sabe? Elas conseguem as coisas, conquistam, vencem, e parece que depois que elas chegam num determinado ponto, elas não conseguem se contentar, né? Até quando a gente olha lá para Filipenses, né, 4, que fala alegrai-vos no Senhor, outra vez os diga alegrai-vos, e isso tem feito as pessoas procurarem várias coisas para se preencher. O que tu diria para quem vive essa experiência? São 3 problemas que levam a isso. Falta de Deus, número 1. Ganância, número 2. Porque quando você não tem Deus, você sempre está com vazio. Quando você é ganancioso, você quer sempre mais. Você já tem, mas quer mais. E o terceiro ponto é algo que pode acontecer com qualquer um, que é a comparação. Aham. Que é quando você tá bem, mas começa a olhar para a vida do outro. Sim. E aí começa a falar, poxa, eu tô bem, mas não tão bem quanto ele. Então, comparação, ganância e falta de Deus, a falta da espiritualidade, a falta do contato. Não estou falando falta de religião. Estou falando falta de contato diário com Deus. De você ter um contato como filho com o Criador, com alguém que cuida de você. Então, quando você tem esse contato espiritual, você não é ganancioso, que é diferente de ambicioso. A ambição é você querer mais por um propósito. Ganância é um pecado que te faz querer acima de qualquer outro valor, você querer ganhar mais. Inclusive, se tiver que atropelar alguém, você atropela. Isso é ganância. Então, a ambição é necessária para os negócios, por exemplo, mas a ganância nunca. A ganância é um pecado. Então, falta de Deus, ganância e comparação. O que leva as pessoas a falta de contentamento. E meu conselho quando alguém me procura sobre isso, não estou contente com nada, você está buscando a Deus? Porque Deus é o nosso tudo, é a nossa fonte de todas as coisas. Verdade. É a fonte de toda alegria. Segundo, será que você não está muito ganancioso? Você já tem, quer mais, quer mais, quer mais? Terceiro, será que você não está se comparando? Você não está olhando para a vida dos outros? A internet trouxe esse espírito de comparação muito forte. É verdade. Ou seja, eu sou um homem abençoado por Deus, tenho 4 filhos, tenho uma esposa maravilhosa, Deus me confiou, né, um chamado educacional. Sim. E não faz sentido olhar para o seu ministério profético e falar assim, poxa, mas eu não sou profeta. Mas eu não sou educador. Cada um tem o seu chamado. Não faz sentido a gente ficar se comparando. Exatamente. Então, o que rouba o contentamento, que é você estar contente em qualquer momento, é a falta de Deus, a comparação e a ganância. Isso é uma coisa que Deus está sempre trabalhando na vida da gente, a questão do contentamento. Como você disse, é manter o equilíbrio, né? Mas ao mesmo tempo querer crescer, querer avançar, querer mais, desde que o grau comparativo não me afete. Esses dias eu atendi um rapaz que ele chegou para mim com uma pergunta estranha. Ele disse para mim que chegou num evento e ele começou a ouvir ali a respeito de crescimento, de aceleração, de avanço e coisa e tal, e ele disse que começou a se diminuir dentro do evento. Dentro do evento. Daí ele disse assim, eu entrei na crise do grau comparativo. E eu disse, crise do grau comparativo? E daí ele abriu o coração, ele disse, eu cheguei no evento e em vez de, me posicionar com aquilo, eu comecei a murchar por dentro. Porque eu comecei a ver pessoas que estavam muito mais à frente que eu, pessoas que estavam melhores que eu, pessoas que estavam num outro nível que eu, e eu comecei a murchar por dentro. Cheguei bem e saí mal do evento. Ou seja,
a lei do contentamento é uma lei para todos nós, né? E bem como tu disse, é importante a gente entender, né, que ter Deus na nossa vida e viver o nosso propósito, o desenho de Deus para a minha vida, né? Então, isso é extraordinário. Se você recomeçasse seu ministério hoje, quais seriam as coisas que você faria diferente? Eu acredito que se eu tivesse que recomeçar, eu recomeçaria com motivações melhores. Muitas coisas que me levaram a começar não foram com mais motivações, mas motivações duvidosas. Por exemplo, eu estava numa situação muito difícil, quebrado. E aí eu pensava o seguinte: poxa, Deus nunca vai me levantar porque a gente acha que Deus tem obrigação de melhorar a nossa vida. E essa não é a obrigação de Deus. Então, muita coisa que eu fiz no início, eu fiz pensando em mim. E hoje eu penso nos outros. A Bíblia diz: preferir uns aos outros em honra. Hoje eu faria isso bem diferente, porque eu sinto que eu só fui recompensado por Deus quando eu comecei a pensar nos outros. Enquanto eu pensei em mim, era luta atrás de luta, batendo na porta e não se abria, porque eu estava querendo algo para mim. E quando eu comecei a literalmente colocar a minha motivação, a minha compaixão nos outros, nas pessoas que eu podia ajudar de verdade, o jogo virou. Então, a primeira coisa que chegou na minha vida foi o contentamento, que é esse assunto que a gente estava falando. Eu comecei a ficar contente independentemente de quanto eu estou faturando na empresa, de quantos amigos eu tenho, se eu estou viajando para fora do país ou não. Ou seja, independentemente de como está a minha vida, eu estou contente. Mas por quê? Porque eu estou com boas motivações, eu estou servindo as pessoas, porque você ama a Deus servindo as pessoas. É verdade. É a forma mais prática de você provar o amor a Deus. Então, eu faria isso diferente. Eu acredito que todas as pessoas que querem começar algo para Deus devem começar pela motivação correta. E sempre se trata das pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que não cuida da própria família negou a fé é pior do que o infiel. Então, quais são as primeiras pessoas que você tem que ter uma motivação correta? Sua família. Então, primeiro eu faço pela minha família. Depois a Bíblia diz os domésticos da fé. Depois os domésticos da fé. Depois todo mundo. Então, até para você ajudar tem hierarquia. Família, domésticos da fé e depois qualquer um. Olha só. Então, quando eu aprendi isso, eu coloquei em prática, procurei não errar mais. A gente, como ser humano, sempre está aberto, aquele que está em pé, cuide para não cair, né? Mas procurei não errar mais nisso e eu sinto um respaldo divino na minha vida, não porque eu sou bom, mas porque eu sigo o que está escrito. Por que existe essa, eu posso dizer, ignorância em relação ao mundo espiritual? O que distanciou o homem tanto do espiritual? A carnalidade. A nossa carne grita todo dia. E a partir do momento que você dá vazão aos prazeres, você fica completamente insensível. A função do pecado é te insensibilizar. Além de te levar para o inferno, além de te afastar de Deus, ele vai te insensibilizar. Você não vai sentir mais nada. Você vai ver um escândalo e vai achar que é normal. Você passa por uma criança morta na rua e já normalizou na tua cabeça. Você fica insensível a tudo. Então a carnalidade te leva para a vida pecaminosa e a vida pecaminosa anula você no mundo espiritual. Então é uma decisão que nós temos que tomar. Porque se nós queremos escutar a voz de Deus, nós precisamos ser espirituais, não carnais. O apóstolo Paulo diz que existe uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. É uma luta, é uma guerra, não é uma conversa. É uma guerra, é um tentando bater no outro. E quem você alimentar mais vai ganhar. Exatamente. Então como é que você quer ganhar espiritualmente se você nem orou hoje? Se você não leu um versículo da Bíblia? Se você não participou de um devocional, não assistiu uma live de oração? Você não fez nada. Como é que você quer se fortalecer espiritualmente? Agora, se você tem vontade de fazer algo que é errado, você faz. Se tem vontade de cumprir um prazer, você vai lá e realiza o prazer. Mas a Deus você não busca? Então a carne vai ganhar porque você alimentou mais. É verdade. A carne, ela milita com o espírito. Gálatas 6 diz que tem uma guerra civil dentro da gente. Eu estudei muito guerra a minha vida toda, eu sou oficial das Forças Armadas. A guerra civil, ela acontece dentro de um mesmo Estado-nação. Não é uma nação contra uma nação. É um partido querendo subjugar o outro. É uma parte querendo subjugar o outro. Isso está dentro de nós. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Pastor, e como é que o senhor mergulhou
no Ministério de Libertação? Porque tem gente que tem muito medo, né, dessa área de batalha espiritual, de combate. No entanto, eu tenho dito para as pessoas que oração é combate. Claro. Quando a gente entra em oração, nós já estamos em um combate. E é muito importante se conhecer as armas espirituais para se combater espiritualmente. Me conta um pouquinho como é que o senhor foi chamado por Deus justamente para mergulhar nesse ministério de libertação. A primeira coisa que me favoreceu foi o fato de eu conhecer a Escritura Sagrada. Então, logo no primeiro mês de conversão, eu li o Novo Testamento e no segundo mês de conversão, eu li o Antigo Testamento. Então, em 2 meses, eu tinha lido a Bíblia. A gente lida em libertação contra um ser que Jesus denuncia como o pai da mentira. A primeira ferramenta que a pessoa tem, a ferramenta primeira, né, você abre o paiol de armas de Deus, a primeira ferramenta é a própria palavra de Deus. Quando Jesus ele luta, a tentação no deserto, a gente fica pensando que foi algo simples. Foi uma verdadeira batalha de muitos salmos. Jesus vence citando o livro do Deuteronômio. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Ele cita Deuteronômio 16. Ele diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele cita Deuteronômio de novo, dizendo, adorarás ao Senhor teu Deus. E o diabo deixa. O que as pessoas entendem assim, pastor, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você ter a ferramenta de ataque. Você falou muito bem. O que Paulo quis dizer quando ele falou, toma a armadura de Deus, o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o cinturão da verdade, se embrulhe na verdade, coloca o peitoral da justiça, sobretudo, de cima a baixo, o escudo da fé e a espada do Espírito. E aí, vírgula, orando, aí entra a guerra. Porque não adianta eu pegar o armamento se eu não vou guerrear. É verdade. Em todo tempo, com toda a oração e súplica. A oração é a prática da guerra espiritual. E a carne nunca vai querer orar. A carne, ela milita com o espírito. Gálatas 6 diz que tem uma guerra civil dentro da gente. Eu estudei muito guerra a minha vida toda, eu sou oficial das Forças Armadas. A guerra civil, ela acontece dentro de um mesmo Estado-nação. Não é uma nação contra uma nação. É um partido querendo subjugar o outro. É uma parte querendo subjugar o outro. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. A carne não quer orar. A carne quer conforto. A carne não quer ir na igreja. Sim. A carne não quer jejuar. Vamos jejuar hoje? A carne não quer. Ela sofre. A carne quer experimentar delícias, sabores, prazeres, status. A carne quer poder. O espírito está pronto, né? O espírito está pronto. A carne ela é muito fraca. Então, dentro da guerra espiritual, eu sempre digo que existem 5 armas que são primárias, fundamentais. Ninguém pode ir para a guerra sem ela. A oração, o nome de Jesus. O nome de Jesus coloca o inferno de joelhos. Em meu nome expulsarão demônios, purificarão leprosos, curarão enfermos. O nome de Jesus, ele foi exaltado por causa da humilhação. Jesus, ele se humilhou, se fez servo, se fez homem, morreu a pior das mortes. Verdade. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome. Você vai reparar que o 3º mandamento da Bíblia, dentro daquela construção de fidelidade, ele fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O nome, ele carrega uma autoridade tão forte que Deus fala assim para Adão, domine sobre os animais, coloque nome neles. Então ele chama a girafa de girafa, o leão de leão, o golfinho de golfinho. E quando você tem um nome, você captura, você sequestra a vontade. Jesus chega na região de Gádara e pergunta para o demônio, qual o teu nome? Ele diz, meu nome é Legião. Por que é Legião? A noção de legião é uma noção romana. É uma tropa de soldados, uma legião romana, armados até os dentes, que são comandados por um tribuno. Então o tribuno é aquele que comanda a legião
E ali no meio são encaixadas, né, as antigas falanges, Sim. que eram gregas. Eu estou falando de Alexandre o Grande, agora estou falando do reino, o Império de Roma. Os centuriões com as suas centuras entram ali. Sim. O nome, quando você sabe o nome da entidade que está localizada numa família, numa vida, você domina ela. Qual o teu nome? Então, o nome de Jesus é a segunda arma que tem poder. Terceira arma chama-se sangue. E interessante, só abrindo um parêntese, que o homem possesso de Gadara, os demônios não quiseram falar o nome, né? Não. Eles não quiseram, eles Não. preferiram entrar nos porcos, porque, na verdade, os demônios, eles estavam naquele homem, mas eles também governavam aquele território, né? Eles eram muito bem-vindos. Ali, questão, uma legião, para o público entender, funciona como um tabuleiro de xadrez. Isso aqui não é um tabuleiro de xadrez, mas tem aqui, você Sim. imagina aqui os peões, né? Aí vem a torre, o cavalo, o bispo, a rainha, o rei. Você pega a formação militar mesmo de uma legião, ali os mais jovens ficam numa primeira fileira, Sim. ficam os mais experientes numa segunda fileira e os mais fortes, aí é força física, vigor, numa terceira fileira. A questão da legião é que ela é enganadora. Manifesta um espírito imundo que ele não está governando aquela legião, é um peão. Isso vai confundindo. Uma pessoa possessa de uma legião, ela tem comportamentos que não é lícito falar aqui numa live. Sim. São autodestrutivos. Eu nem estou falando de violência física só, não. Sim. Eu estou falando de comportamentos Degradação, degradantes. né? Exatamente. O teu nome, quando teu pai te deu um nome, ele te deu um destino. O nome, ele dirige você numa espécie de biografia escrita antecipadamente. O nome dele vai ser William, o nome dele vai ser Jacó. Jacó, ele recebeu o destino de quê? De usurpador. Ele vai vencendo etapas até que Deus fala, ó, vou trocar teu nome. O senhor acredita que o nome, ele tem uma influência espiritual sobre a pessoa? Tem. O nome, ele dá pra gente, quando eu digo escrever uma biografia antecipadamente, o lado ocidental da nossa cultura não liga para isso. Mas o lado oriental, eles têm isso muito claro. Jabes é um nome impressionante, que significa sofrimento. Sim. Assim como Pérez significa terremoto. Mara. Mara, Amarga. amargura. Você vê que quando Deus quer mudar o destino de alguém, o que significa Abrão? Não pai, pai de vento. Olha lá o não pai. Então Deus, antes de mudar a história de Abrão para Abraão, ele vai mudar o nome dele. Olha para o céu, multidões, né? conta as estrelas, né? Ele oferece para Deus aquilo que todo mundo poupa. A gente é crente por causa de Abraão. Por que você não poupou? Você tem uma poupança? Você tem algo que você guarda num cofre? O teu único filho, olha para o céu e tenta contar as estrelas. Tenta contar o pó da terra. Assim vai ser a sua descendência. O teu nome não será mais Abrão, porque por pai de nações eu te estabeleci. Esses povos árabes são todos, à exceção do Egito, que já existia, eles contam com o favor que Deus deu por causa do nome de Abraão, por pai de nações. Pai de nações. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Que então, tremendo. Quando você usa o nome de Jesus, o inferno recua, é uma ferramenta. A quarta ferramenta de guerra chama-se unção. É a unção do Espírito. Não existe pastor libertador. Existe Espírito Santo de Deus. Amém. O Espírito do soberano Senhor está sobre ti, está sobre mim. Ele me ungiu. Amém. Ele que me ungiu para libertar cativos, pôr a liberdade dos oprimidos, abrir porta de prisões, dar vista aos cegos, anunciar o ano do perdão. Você vê que o Jesus, em Mateus 12, ele fala o seguinte: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Então, a unção do Espírito é uma capacitação sobrenatural
que não tem nada a ver com idade, experiência, com tamanho, com força. Então, quando quando Isaías diz que a unção despedaça o jugo de ferro, É a manipulação. em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ele ungiu com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Então, não tem a ver, a unção não é uma medalha que você recebe. Sim. O dom não é um prêmio. Ah, você mereceu, toma esse prêmio. Não funciona assim. A unção, ela é dada para gente que não sabe, nem porque você nem sabia. A sua família ia entregar a vida a Jesus, mas o mundo espiritual já sabia disso. Havia já uma movimentação espiritual. Eu vou usar um exemplo clássico aqui, que é 2 Crônicas, capítulo 20, né? Os exércitos de Moabe, de Amon e de Edom, que hoje seria o lado de lá, do Jordão, do Mar Morto, é Jordânia. Sim. Jordânia. Eles se voltam. Eles chegam assim pro rei, ó. Tem 3 exércitos contra você, os habitantes de Sei estão vindo juntos. Eles estão em En-Gedi. En-Gedi fica ali a 20 minutos de Jerusalém. Sim. Ele chama Judá para um jejum, eles clamam, aí um profeta se levanta. Jaziel diz, olha, essa luta vocês não vão ter que guerrear. Aí eles colocam, o que é o louvor? É a palavra cantada. Sim. O louvor é a voz profética que é lançada no mundo espiritual. Por isso que o diabo tem horror ao louvor. Tem gente que fala, eu vou chegar depois, eu vou chegar só para a palavra. O louvor, ele não só constrói um trono, ele não só é pelas portas do louvor que a gente entra na presença de Deus, mas ele lança flechas no mundo espiritual. É por isso que existe tanto ataque contra ministro de louvor, né? Contra aqueles que estão no altar. O altar, ele é alvo porque quando você fere a liderança, você destrói o rebanho. O rapaz que está no louvor, a moça que está no louvor, ele é exemplo fiel. O que a gente não entende é que o louvor é um sacerdócio. O louvor, ele é um sacerdócio. É o sacerdócio da adoração. Ele funciona como alguém que me ensina a me comportar e a me relacionar com Deus. Lógico, o que o diabo vai fazer? Ele ataca o pai de família, ele ataca o pastor da igreja, ele ataca a mulher que é a única quem da família, ele ataca a liderança que está em exposição ali. Então o louvor não é só para acalmar, é uma arma de guerra. É por isso que é comum nas igrejas, você está louvando, a gente cai possessa, a gente se liberta. Pastor, eu estava louvando, fui curado. Eu estava no meu carro cantando uma canção, de repente aquela dor foi embora. Não é só, porque em Atos, né, quando Paulo está preso em Filipos, ele está cantando com os seus. Eles tomaram uma surra ali e de repente vem um grande terremoto. A gente acha que é só ali, não é só ali. Quando o povo de Israel canta, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles ficam repetindo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diz assim, então, pastor, é uma palavra tão poderosa, o Senhor do céu enviou emboscadas contra os habitantes de Moabe, de Amon e os habitantes que estavam confederados. Exatamente. E eles se autodestruíram. É por isso que o sangue, ele destrona, ele é o golpe final. O sangue, ele é a bomba atômica. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro da Páscoa, é uma bomba atômica que destrói o poder das trevas. Forte isso, pastor, hein? Pastor, pode orar por nós? Vamos orar e eu quero convidar você que está nos acompanhando para orar junto. A palavra de Deus diz, se tu no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e com a tua boca confessares, então serás salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Amém. Diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero confessar o nome do teu Filho Jesus. Eu estabeleço a tua autoridade, o teu poder e o teu trono sobre a minha casa, sobre a minha história e sobre a minha vida.
Hoje eu faço um convite para que o Senhor estabeleça o teu domínio de amor, tempere a minha vida com a tua misericórdia, com a tua graça. Amém. Eu me cubro com uma camada grossa do sangue da cruz, o sangue do Cordeiro da Páscoa. Amém. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu declaro que a autoridade que Jesus Cristo conquistou na cruz e na ressurreição está na minha vida. Amém, eu recebo autoridade e eu consagro as minhas mãos para a guerra. Eu consagro a minha boca, a minha língua e os meus pensamentos na autoridade do nome de Jesus para fazer recuar o inferno, para fazer bater em retirada toda enfermidade, todo espírito de loucura, de depressão, todo espírito imundo que tem trazido algazarra, que tem trazido confusão, discórdia, separação, divórcio e guerra. Uma ordem do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que você está expulso, aniquilado. Amém. Sai da minha vida em nome de Jesus. Eu concordo, Deus. Eu abençoo a minha casa, os umbrais, as vergas laterais, com o poder do sangue. Nenhuma arma forjada vai prosperar contra a minha família. Deus. Eu levanto uma defesa com muralhas de fogo para que o mundo espiritual não se aproxime. Eu oro ao meu Pai para que Ele dê ordem aos seus exércitos dos anjos, para que sejam sombra à direita, à esquerda, à frente, atrás, em cima e embaixo. Amém. Eu abençoo a minha descendência, os meus filhos no altar. Eu profetizo que nunca deixará de existir. Amém, filhos Deus. benditos, missionários, profetas, Amém, pastores, Deus. apóstolos, homens e mulheres de Deus, que a minha descendência será como pó da terra. Amém, e vai Jesus. se multiplicar ao norte, ao sul, a leste e a oeste. E todos que olharem para mim reconhecerão que eu e a minha casa Amém, somos Jesus. uma família bendita do Senhor. Glória a Deus. Te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está me escutando, que quer assistir esse podcast completo, hoje mesmo, se torne aluno da Academia Quino Global. Aqui na descrição desse vídeo tem o site da academia ou você pode ir direto no meu site www.vinicius07.com.br e você vai poder assistir completo esse podcast. Pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, tua família, teus filhos, a igreja que o Senhor pastoreia, no nome de Jesus. Amém. Paz e prosperidade a todos. Que alegria poder ter estado com vocês. Até mais, gente querida.